Toda dor é dor. Às vezes é uma dor de um filho que vai morar bem ali fora. E às vezes é uma dor de uma partida para sempre. Mas também tem outras dores e eu respeito todas. A gente não vai comparar a dor. Com certeza uma conversa dessa hoje aqui, essa mulher que tá aí assistindo e às vezes tá passando por alguma situação parecida, ou tem uma amiga, ela vai ser ajudada com essa conversa nossa, né? Com esse tempo que nós duas estamos aqui conversando. Mesmo que fosse hoje. Tem mães que têm 30 anos. E não tem, a data não passou, como se tivesse congelado. É um termo até que a gente usa, né? Tudo parou, o chão sumiu. O mês das mães costuma ser marcado por homenagens, encontros e celebrações. Mas existem histórias que não cabem só em flores, histórias onde o amor continua, mesmo quando a presença muda. Ao longo deste mês, a gente escolheu abrir espaço para falar de maternidade de forma real, com profundidade, com verdade e com tudo aquilo que muitas vezes fica em silêncio. Porque ser mãe vai muito além do que se vê. É vínculo, é entrega e, em alguns casos, é também reconstrução. E hoje, a gente recebe uma mulher que carrega tudo isso na própria história. Ela é psicóloga, empreendedora, autora, mas, acima de tudo, uma mãe que transformou a dor em propósito e hoje acolhe outras mulheres no caminho da reconstrução. Hoje, a gente recebe aqui no Elas Têm Poder a psicóloga Celina Tourinho. Seja muito bem-vinda, Celina. A gente fica super feliz em te trazer aqui pela segunda vez, né? No Elas Têm Poder. E para falar desse tema que é tão, assim, profundo, mas necessário, né? Que a gente converse sobre isso também no mês das mães. Agradecer você, dar parabéns, que aqui sempre é uma repercussão muito boa, né, do assunto que a gente aborda, Carmen. E você com esse carinho que recebe tão bem. Que bom. E aí, Celina, eu queria, nesse momento, né, as pessoas que estão aqui com a gente, elas vão entender um pouco da nossa conversa hoje, que é falando sobre a Identidade real, né? Que é o tema, o título do seu livro, para quem não conhece, o livro da Celina. E, basicamente, esse livro conta a sua história, né? Com o seu filho, a partir da situação que aconteceu, não é isso? Exato. Ele surgiu exatamente dessa mudança que eu tive na minha vida. Com esse nome, esse título, ele vem fortalecer... que a gente identifique as mudanças que acontecem na nossa vida, mas não necessariamente a gente perca a nossa essência, né? Porque quando temos mudanças, a gente geralmente se desidentifica. Celina, mãe do Vitório e do Miguel. Pois é. Né? E aí mudou. Como também a pessoa que trabalha em algum lugar, a pessoa que mora em algum lugar, é casada com alguém e houve uma mudança, existe um sofrimento com isso. Então, lidar com isso é um aprendizado, realmente. E eu, né, quando você faz essa pergunta, quem é Celina, eu sou essa pessoa que sempre me adaptei às mudanças, né? Não esperava uma tão grande, tão forte e tão significativa, mas por algum tempo foi muito difícil. E hoje eu diria que eu vou aprendendo a cada dia. A lidar, né? A lidar com as mudanças, que elas não pararam, né? A nossa vida, eu digo assim, quando não está no planejado, né? Não era plano nosso. Então, é uma mudança inesperada. A gente não se prepara para mudanças que a gente não está no plano. E se fortalecer, eu gosto muito, né? A gente estava até conversando antes nos bastidores, eu gosto muito de histórias reais, de assistir filme baseado em história real, de conversar com pessoas, né, aqui frente a frente, que passaram por uma situação, porque eu acho que isso traz muito aprendizado, né, para a nossa vida. Porque a gente aprende muita coisa. Quando o sofrimento estava muito maior do que qualquer coisa que eu fizesse, a gente vai se segurando no que a gente conhece. Então, eu tive... Na época você já era psicóloga. Já sim. E assim, mais um dado, né? Ser uma profissional que trabalha com vários fatores de perdas, mas agora chegou em mim, né? Chegando em mim, aí a situação é muito diferente, né? Lidar com essas emoções, lidar com esse sobe e desce de... A gente tem hora que tá vindo um pensamento bom, mas tem hora que vem aquela saudade, ou vem aquela falta, ou algo desânimo, acontece, né? Um gatilho, que nós nomeamos gatilho,
E realmente a gente pode se desesperar. Mas nós temos que procurar se adaptar. E por isso que o primeiro passo que eu digo aqui no livro é o movimento. Nós, Franci e Carmen, quando a gente está triste, a gente se recolhe. Sim, né? é verdade. E naturalmente, com esses medos, essas mudanças, a gente se recolhe. E ao se recolher, a gente evita pessoas, a gente evita cuidar da gente mesmo. Então, é um movimento contrário a viver. Sim, porque a vida pede que a gente, né? A vida pede que a gente se movimente, né? A gente, ao levantar da cama, se torna difícil. Então, o levantar da cama, quando conseguimos, já é uma vitória. Sim. Tomar um banho, se arrumar. E eu fui fazendo esse movimento, pequenos movimentos como responder uma mensagem. Pequenos movimentos como falar com a irmã, né? Que aí foram acontecendo. Por quê? Porque a gente... algo muito importante é a gente olhar para a gente e não se culpar, não se cobrar, não se criticar, né? Eu digo aí no livro que a gente tem que aprender a olhar para a gente como a gente olha para a melhor amiga da gente. Verdade. Como a gente olha para um filho, para uma mãe, porque é com amor que nós temos que nos tratar, né? Verdade. Não cobrar, criticar, aquele chicotezinho que nós costumamos ter, né? Não ter isso, porque já basta realmente a realidade. A situação, né? né? A situação. Então, o meu treino foi começar o movimento. E um dos movimentos foi olhar para os 16 anos que eu tive com ele. E não para o dia, para o fato. A situação que aconteceu. Exatamente. E aí a gente vai já continuar. Eu te peço só uma licença aqui para falar, né, de uma marca parceira que apoia aqui o Elas Têm Poder, que é tão importante para que a gente possa estar aqui agora contando essa história, ajudando outras pessoas que estão ali do outro lado, né? Então, agradecer aqui a Izar BMW por ser parceira do Elas Têm Poder, por acreditar nesse projeto, que é muito importante que a gente tenha marcas que apoiem, né? E a gente vê muito hoje em dia, a gente sabe que o consumo mudou. Então, as pessoas se conectam com determinadas marcas pelos propósitos, né? Pelas causas que elas abraçam. Então, Izar BMW, agradecer aqui mais uma vez. E se você quer viver uma experiência BMW, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na tela e falar lá com a equipe da Izar, né? Agendar aí o seu test drive, né? A sua visita lá na concessionária. Então, muito obrigada aí a Izar BMW. E sigamos aqui, né, com esse projeto tão bonito de dar voz, visibilidade a histórias reais, histórias de mulheres, para ajudar outras mulheres. Eu digo que é para despertar o poder da outra mulher que está do outro lado, né? Exato. Porque com certeza uma conversa dessa hoje aqui, né, essa mulher que está aí assistindo e às vezes está passando por alguma situação parecida, né, ou tem uma amiga, ela vai ser ajudada com essa conversa nossa, né, com esse tempo que nós duas estamos aqui conversando. Falo muito que a gente é canal de luz aqui. Né? Cada mulher que senta aí, ela vem com essa missão, né, para ajudar aqui nesse projeto que tem esse propósito de ajudar outras mulheres. Então, quando a mulher chega aqui que diz que está nervosa, aí eu digo logo para ela, olha, te lembra que tu é um canal de luz, um canal de Deus aqui. Então, a tua fala vai ser para isso. Lembra disso que aí vai, né, vai acabar o nervoso, a vergonha. E é que sobre isso. É para servir, né? Mas servir. Esse nome é muito, assim, elas têm poder. Pois né? olha. A palestra que eu dou referente a esse livro é exatamente essa. O poder de ser você. Olha aí. Né? Que a gente esquece esse poder que a gente tem, sim, de se recriar, né? A gente ter, sim, o contato de novo com as pessoas. É o que eu fui fazendo. Aos poucos, porque eu fico sempre, eu digo assim, meu Deus, com certeza, assim, não deve ter uma dor maior, né? Do que uma mãe perder um filho. Porque eu fico pensando assim, meu Deus, o menino tá doente, tá com febre, você já fica ali, dorme né? ali do lado, né? Ou nem dorme. E aí, Celina, quando aconteceu essa situação, foi há quanto tempo? Foi em 11 de dezembro de 2018. Tem 8 anos. Já tem 8 anos, né? Mas isso é um relato de todas as mães, né? Não é mesmo que fosse hoje. Tem mães que têm 30 anos e não tem a data não passou, né? Aquilo ali como se tivesse congelado. E é um termo até que a gente usa, né? Tudo parou. O chão
sumiu, né? E ele estava bem saudável, não estava doente nem nada? Ele era muito alegre, era muito espirituoso, né? Ele olhava do mais novo ao mais velho, ele queria ajudar. Ele era muito evoluído, assim. E ele estava até morando, fez seu high school, fez 6 meses nos Estados Unidos. Quando ele chegou, ele foi para a granja com o papai. E lá, ele andando a cavalo, é que tinha um fio solto, que como eu lhe disse, eu me trato muito bem, então eu não sei muitos detalhes. Sim, tu não foi buscar saber Não muita fui coisa. nem... Porque, para mim, já tem muita coisa que eu já sei, que já é muito para eu trabalhar a minha cabeça, né? Por isso que eu digo, vamos nos tratar bem. Todos nós temos nossos limites. Sim. Né? Nós somos vulneráveis. E quando não queremos ser essa força toda que o mundo exige que a gente seja, nós podemos viver melhor, mais leve. Verdade. Né? Sem tanta essa cobrança. Então, eu não sei alguns detalhes, mas que tinha um fio que estava eletrificado, que não era para estar. Não sei se ele, passando no cavalo, bateu ou ele pegou para tirar do meio. Né? E, infelizmente, realmente, eu não me via sem meus 2 filhos. Era assim, algo que a gente planeja a vida toda e era tudo para mim. Né? Ele era o teu caçula? Era o caçula. Ele tinha 16 anos. E o mais velho? O mais velho tinha 20. Hoje o mais velho tem 28 e o Vitório teria 24. 23, 24. E aí, enfim... E o mais velho também, né, que... Na época morava aqui? Mora aqui. Tá? Agora não. Agora ele faz residência fora e muito dedicado, mas eu me preocupei porque ele fazia um curso que exigia muito dele, mas eu acompanhava e estava tudo bem. Eu não. Sim. Eu deixei de dar aula, eu deixei a clínica e deixei alguns negócios que eu participava porque eu precisava realmente me recolher. Se reconstruir, né? Mas é como eu lhe digo, eu me recolhi aí, por algum tempo. Por quanto tempo você ficou recolhida, assim, até para quem está ali do outro lado entender? Foram mais de 5 anos. Foi mesmo? Foi. Muita coisa eu participei, eu vi, mas assim, eu não tenho a lembrança, a memória. Por quê? Porque eu fazia até uma terapia com Jacob Petrie. Sim, né? Eu conheço, muito bom. E ele me atendeu e ele nesse dia estava falando que as pessoas deveriam ter muito pé no chão, ser muito presente. E aí eu disse, mas Jacob, eu não quero estar com tanto pé no chão. Eu quero realmente ser um pouco, ter um pouco mais de pensar em outras coisas, não tão em mim, porque eu não aguentaria. Ele disse, mas o seu caso é o único entre essas 600 pessoas que nós estamos atendendo agora. Então, em 600 pessoas, ele assumiu. Ele disse, isso você estava certo. Muito, né? Não é que eu estava fugindo da realidade, mas eu estava... Era para se proteger, né? Uma proteção. Para quê? Porque eu não sentisse o impacto que seria se eu quisesse... Por exemplo, saber todos os detalhes, né? Entendi. Saber todos os detalhes, saber. Então, assim, muita coisa eu fiz para me proteger, certo ou errado. Com mais de 5 anos é que eu fui procurar um médico, porque quando eu vi o meu pai também adoecendo pela tristeza, sim, aí eu digo, eu tenho que me cuidar. E aí eu procurei o médico e ele no primeiro momento, engraçado, que eu não contei, né? Eu só disse que eu estava com peso a mais, que eu estava sem energia, sem comer direito, sem dormir e sem fazer exercício. Sim. Então, é a fórmula para dar errado, né? Pois é verdade. É uma fórmula para dar errado. E aí ele foi me trabalhando para que eu tinha, sim, algo para fazer. Algo muito importante que poderia ajudar outras pessoas. E aí a gente recorre a quem? Eu digo, meu Deus... Eu digo aí no livro, se eu não consigo nem cuidar de mim, como é que eu tenho algo para fazer ainda por outras pessoas? Seja mais claro para mim, né? E aí um dia eu fui à academia, no próprio condomínio, fui caminhando com meu marido. Quando a gente chega lá, só nesse dia eu vi esse menino muito parecido com o Vitório. E de costa, longe, com um pescocinho parecido. Aí eu peguei, fui no meu marido e disse assim, eu vou para casa. Aí ele, já entendi. Então, para você ver, tem essas situações, né? Acontecem essas situações que disparam na gente nossa saudade tudo, né? misturada com
Às vezes vem tristeza, teve momento de raiva. Tive. Mas aí é que a gente escolhe. Vai me ajudar? Não vai. Então eu vou escolher outros sentimentos. Sim. Né? Que é o da gratidão, né? Hoje eu entendo e peço a Deus, porque eu pedia muita compreensão. Sim. E hoje é um Dia das Mães que eu vou lá ficar com meu filho lá em Campinas, né? Por quê? Porque não preciso sofrer estando longe também do outro, Sim. né? O outro, por mais que esteja sem tempo, ele disse, venha mamãe, que a gente consegue jantar junto, né? Então eu faço esses pequenos momentos, uma alegria mesmo, uma comemoração. Sim. Né? E olhar olhando para o que tem, né? Isso, olhando para o que tem. E as memórias que eu vivi com ele, que é o que eu mais intensifico. Eu gosto muito de contar histórias dele, né? Aqui nesse livro tem um poema dele que é muito engraçado e que a gente mostra como ele via o mundo, né? Poemas que eu fiz para ele, né? Em momentos que... E aí é isso. No dia a dia, nós vamos aprendendo, porque como o Jacob Petri disse, não é nem no dia, é o momento por momento. É um momento, né? Mas se a gente levar para qualquer situação na nossa vida, a gente que vai decidindo, né? E se a gente decidir com raiva é uma coisa, a gente decidir com gratidão é outra. Verdade. Não é? Então, a forma que a gente vê a vida mesmo, é isso que a gente procura reavivar nas pessoas nessa leitura. Sim. Né? E aí, então, 5 anos depois, foi que você, nessa terapia, nessa conversa com esse médico, entendeu que poderia transformar essa dor em propósito, em algo que ajudasse outras pessoas? Outras pessoas aqui. O seu propósito de estar com outras mulheres, mostrando a sua realidade, para que outras pessoas saiam. Às vezes, uma palavra que a gente disser aqui vai tirar assim, essa pessoa de um caminho que ela nem queria estar, né? Mas não estava vendo a saída. Então, foi 5 anos procurando esse médico. Então, eu digo assim, somos vulneráveis. Pedir ajuda. Não tem problema nenhum. Cuidar da nossa saúde mental. Eu faço hoje atividade física, mas não tanto quanto eu queria. Mas também não me cobro e nem me culpo. Sim, eu faço o que consegue, eu consigo. Né? Exato. Eu faço o que eu consigo. Alimentação também. Tento dormir o horário que é o melhor para a gente dormir, 9h30, 10 horas. Então, estar em ambientes que nos fazem, né, mais felizes. Sim. Em ambientes que gostam da gente e a gente também gosta de estar lá, nessa troca, dessa energia boa. Quando perguntam, né, alguma coisa, tu gosta de fazer esse trabalho na Amor à Mãe? Eu digo, eu gosto. Lá, nós só rimos, nós brincamos, nós saímos de lá fortalecidas. Nós não somos castigadas. Nós tivemos isso em comum. E a gente tem que fortalecer nosso amor. Pois é. Então, lá você encontra essas mulheres... É mensalmente? Como é? Esse mês, por causa da chuva, elas pediram para não ter o encontro. Mas no próximo mês, inclusive, nós temos uma pessoa que ela nos assiste. Nós temos lá pessoas de várias religiões. Sim. E nós vamos ter uma live com a... Meu Deus, esqueci o nome. Pode olhar. Deixa eu olhar bem aqui. Uma live com bom até para a gente assistir também, né? Isso. Eu posso depois dizer o dia... Com a Mayra Rocha. Ela fala sobre o quê? Ela é espírita, né? E ela fala muito dessas... Da vida após a morte, vida né? Após a morte. Da saudade, do entendimento, né? Então, algumas mães pedem e solicitamos ela. E ela disse que no próximo ano vai colocar na agenda uma presença em Teresina. Maravilha. Né? Então, para você ver, E lá na Amor à Mãe, nós temos um curso de pintura. Não precisa ir só as mães que fazem parte, não. Às vezes vai parentes, vai amigos, vai pessoa que vê no Instagram, né? Então, assim, já fizemos curso de empreendedorismo, né? Para ter, sim, uma renda. Já fizemos vários cursos, tudo com esse intuito de que dali em diante ela possa... A mulher continuar vivendo apesar do que aconteceu, né? Apesar de tudo, E é muito importante você estar com outras pessoas mesmo que passaram por aquela dor. Sim. Né? Cada uma vai ser diferente, mas ali vão se apoiando, tem algumas né? coisas em comum, né? Que às vezes uma sente ao ver alguma coisa ou ao ouvir alguma coisa e vê que ali é normal. Né? Então, assim, quando diz, você não é psicóloga, é por isso que tu fez o grupo, não. É porque eu sou outra mãe que passa pela mesma experiência
e que, felizmente, estou conseguindo, sim, olhar para a dor da outra. Às vezes, é uma visita que eu vou fazer, a pessoa nem faz parte, mas alguma parente me pede, eu vou fazer essa visita, né? Deus me deu a condição de ir lá, de poder ter ir lá, fazer, conversar, ter né? boas palavras, né? Deixar uma mensagem que a pessoa... Aí depois até vai para a associação, porque vê ali, se ela passa pela mesma coisa e está conseguindo, né? Engraçado, França, que antes eu dizia na sala de aula, eu dei aula por 20 anos no ensino superior e sempre era a área de inteligência emocional. Eu dizia o seguinte, toda dor é dor. Verdade. Né? Às vezes é uma dor de um filho que vai morar bem ali fora. E às vezes é uma dor de uma partida para sempre. Mas também tem outras dores e eu respeito todas. A gente não vai comparar a dor, né? Mas que se a minha é tão grande que sirva para muitas pessoas verem que problemas existem e a gente se fortalece, a gente fica uma pessoa melhor, a gente se aproxima de Deus. Uma escolha também, né? Como você disse, você escolheu isso. Isso. Né? E tem pessoas que vão escolher, infelizmente, o mundo acabou, né? Se revolta com Deus e não quer fazer mais nada. Totalmente de remédio, ou come muito. Mas nós temos mães que correm mais, assim, de idade, e faz... nesses campeonatos tem de triatlon, sei lá. Não é triatlon, não. Corrida de rua. Corrida de rua. Que coisa maravilhosa. E dá o exemplo para as outras, né? Então, isso assim, aí você vê o tanto... Essa história do Elas Têm Poder, né? Que eu digo, é isso. O tanto de poder que a gente tem interior e a gente, às vezes, nem sabe, né? Então, um momento desse aí, uma associação, é muito importante para um olhar para outra e dizer, olha, ela consegue, eu também consigo. Isso. Né? Então, por exemplo, outro dica que eu dou é a autoestima. Porque se você... vai para aquele encontro e só em se arrumar, em se pentear, em passar um batom e ir, você já cuidou de você. Verdade. Como vir para cá, né? Já é um movimento que a gente vem querendo vir bem, vir bonita, né? Então, é um movimento saudável. E por falar em autoestima, eu já vou apresentar bem aqui, as nossas marcas parceiras que ajudam a gente a cuidar da nossa autoestima. A Arte Farma, ela sempre manda esse presente para as nossas convidadas, que tem coisas maravilhosas aí. Você pode até abrir um pouquinho se quiser. E a Ana Lobão, que é uma coisa também incrível, sabe? Ela desenvolveu uma joia só para o Elas Têm Poder, só para as nossas convidadas. Então, são coisas que elevam a nossa autoestima, né? Obrigada. Os produtos aí da Arte Vi, Arte Farma. Então, coisinhas para a gente ficar colágeno, mais... Colágeno. Sempre é bom, né? Maravilha. Ficar cheirosa, ficar hidratada. Olha aí o gloss. O gloss que a gente que é exatamente essa coisa da vaidade, eu acho que ajuda muito, né? A gente se olhar, se achar bonita. Olha, Franci, tem dia que a gente não quer nem levantar. Não só eu, mas outras pessoas também, não é? E aí, cada um por seus motivos. E quando a gente se levanta, que a gente se arruma direitinho, que fica feliz com a gente, não é um reforço Tem bom? hora que eu tô aqui me maquiando, né? De manhã mesmo, até pra ir pra academia, eu passo ali aquele filtro solar que tem tipo uma basezinha, um glossinho, um negócio. Parece... Eu às vezes vem na minha cabeça assim, parece que eu tô É como se eu estivesse me preparando para ir para a vida. Entendeu? Olha só, E aí, quando eu me vejo assim mais bonita, eu já tô mais animada, né? Então, olha, aí tem ela colocou um selo que é bem lindo. É um selo. Aí ela preparou aí com todo carinho uma mensagem também, depois você lê. Olha só, que lindo. E é uma joia, né? Um broche, tá aí dentro. Deixa eu abrir aqui. Para que a gente lembre aí do... O nome já é presente, né? Olha que lindo. E esse símbolo aí, ele é uma tatuagem que tem aqui no meu braço. Que significa evolução contínua. E aí ela desenvolveu... E é um broche que só tem quem vem aqui no Elas Têm Poder. Pois eu tenho, viu? Olha. Eu adoro usar num blazer que eu tenho os broches, esse aqui já vai estar junto. É lindo, né? Lindíssimo. De prata, é o símbolo do infinito com a borboleta. Vou tá aqui já. Eu já vi no Elas Têm Poder. Então, aí, quem já veio aqui ganha esse broche. Recomendo, viu? Então, é isso, Zé. Então, falando dessa coisa da vaidade ainda, até aproveitar também para falar da Madame Petit, né? A Madame Petit, que é também uma marca aqui do Piauí, da nossa cidade, que apoia também o Elas Têm Poder. Então, todos os meus looks,
que eu tô aqui, né, vindo conversar com essas mulheres poderosas, são da Madame Petit. Se você quer conhecer um pouco mais da Madame Petit, é só apontar o seu celular e a câmera para o QR Code que aparece na tela, para o Instagram da Madame Petit. E também, eu até esqueci aqui falando, né? Se você quer conhecer um pouco mais da Arte Pharma, também vai aparecer aí o QR Code da Arte Pharma para você conhecer todos os produtos, né? Ela faz tanto com suplementos como produtos também de cosméticas hoje, né? Ela faz. E também a Ana Lobão. A gente vai deixar também o QR Code aí para você conhecer as joias que ela faz. Eu achei muito interessante, ela já veio aqui, eu já entrevistei ela. Ela é uma mulher com muita sensibilidade, as joias dela todas têm umas histórias assim bem interessantes. Então, se você quiser conhecer também, vai aparecer aí o QR Code, você acessa lá o Instagram delas e vê as coisas lindas que ela tem. E aproveita como presente aí do Dia das Mães, né? Em todas essas marcas aí, parceiras nossas, tem excelentes, né, opções de presente aí para você presentear a sua mãe. Ou se você é mãe e quiser se presentear também, tá tudo certo, Exatamente. Né? Não esperar que alguém venha e lhe dê o presente. Você mesmo se presenteia, não é isso? E nós temos aqui excelentes opções, né? Sim. Eu digo, Teresina, tudo é caprichada, tudo. né? Tudo. Imagina, tu vê as embalagens, olha, como são lindas, embalagem né? linda, a gente guarda para sempre. É uma joia desde a embalagem, né? E aqui também a Arte Pharma. A delicadeza dos cartões. Muito lindo, né? A gente não tem por que não ficar com essa autoestima. Então. Né? Porque a gente se sente. A autoestima não é o que se vê, é o que a gente sente. Porque, como você diz, a gente pode estar até bonito, mas se não estiver sentindo isso. Exatamente. Né? Aí fica botando. Às vezes a gente vê mulheres muito lindas, esteticamente falando, nessa estética de hoje, né? Mas que são inseguras, que não se acham tão bonitas assim, né? Que acham que não tem valor. Isso. Então, é muito importante cuidar da nossa autoestima. Eu acho que se tem recurso, vamos lá. Não é? Gosta de maquiagem, faz maquiagem. Gosta de arrumar o cabelo, vai arrumar o cabelo, né? E isso ajuda a gente a enfrentar, né, esses desafios aí. Com certeza. Porque o que a nossa autoestima é emocional. A gente deixa de fazer tudo se a autoestima não estiver boa. Porque até medo a gente sente porque a gente não acredita na gente. Verdade. Né? Então, a autoestima estando regulada, eu digo assim, olha, Franci, a gente tem que estar regulada. Por quê? A raiva, ela também é necessária. Sim. Né? Eu ter outro sentimento aí, Deixa eu ver. A vergonha. A alegria, por exemplo. A vergonha, às vezes, não é tão boa, né? Mas, assim, a tristeza. Tem hora que é interessante a gente estar a tristeza e a alegria. se recolhendo, né? Se eu resolver alguma coisa estando triste, vai dar problema. Sim. Se eu resolver alguma coisa estando eufórica vai dar problema. Então, a regulação, que é o quê? A gente nomear esses sentimentos. Como psicóloga, né, a gente analisa a criança e, por exemplo, a criança está chorando. O pai diz assim, ei, para de chorar. Ou então, o que foi? Mas nunca pergunta o que você está sentindo. Se perguntar, a criança vai dizer, eu estou com raiva. Porque com essa falta de não nos fazer essas perguntas, nós crescemos sem nomear nossas emoções. E procura esconder. Só que isso nunca nós vamos deixar de ter. Sentimento e emoção é inerente a gente, né? A própria inveja, né? Às vezes a pessoa diz, eu não tenho inveja. Mas vira e mexe, você vai ter uma inveja, assim. Não de você querer destruir o outro, mas assim, olha, que legal aquilo que ela está fazendo, né? Eu queria fazer também. E aí, se a gente souber trabalhar, a gente vai organizar a nossa vida. a solução. Isso. Né? E não querer destruir o outro. Eu acho que foi um padre uma vez que disse, eu aprendi faz muito tempo. Quando vê alguma coisa que lhe chame a atenção, que você veja, até que você gostaria de ter ou ser, abençoe. Deus abençoe. Pois então. É um treino. Deus abençoe. Olha, eu gostaria de ter essa iluminação para eu gravar meu vídeo. Deus abençoe. Que eu posso até ir buscar, trabalhar e comprar e ter. Né? Então, olha como muda, né? O olhar. Eu vi, acho que foi hoje ou ontem, não sei, na internet, um vídeo falando sobre isso, sobre a questão. A pessoa dizia assim, olha, não mostre na internet que você tá feliz. Porque se você mostrar, vai vir um monte de gente querer lhe invejar, jogar aquela energia negativa e tal. Aí meu Deus, então assim... Mas deixa eu te dizer, o problema não é você que é a luz. É da pessoa que está com esse problema de inveja. Então, até você sofrendo, eu sofrendo, tem gente, aquela que tem inveja vai ter até do meu sofrimento.
Você aí, sabia? Por quê? Porque eu senti... Vamos lá, o sofrimento. O sofrimento me levou a minha mãe ter mais cuidado de mim. Aí aquela falta que está naquela inveja vai olhar para mim e dizer, olha só, ela tem o cuidado da mãe que eu não tenho. Sim. Entendeu? Então, nós não vamos resolver isso. O importante é rezar, se proteger, né? E eu tenho assim, E seguir a vida. Quer uma dica? Se imagine como essa bola de luz que você vem... E é tanta luz que você faz preencher... a escuridão de alguém, de alguma coisa ou situação. E aí você não vai deixar de ser você. Sim. Entendeu? Exatamente. Aí me veio agora na mente, esse final de semana que passou, eu estava em São Paulo e eu assisti foi o musical da Tina Turner, da vida. E eu não conhecia nada sobre a vida dela, só gostava das músicas e tal. E desde criancinha, o pai dela era pastor. E aí tinha aquelas músicas da igreja e tal. E aí ela cantava já de um jeito bem... Do jeito dela, né? Aquele jeito extravagante. E a mãe ficava puxando ela pra baixo, querendo podar. Não faça assim, você grita demais e tal. E aí ela passou um tempo, né? Tem toda uma história, a vida dela bem difícil. Abandono de mãe, de pai e tal. E aí, quando ela começou a cantar... que era numa banda também, as pessoas queriam moldar. Não, você tem que cantar desse jeito, você tem que fazer assim. Aí não era ela. Aí não era ela. E aí, depois de muita história e tal, ela decidiu ser ela mesma. Aí, um cara lá que estava investindo nela, né, disse, vou trazer ali um coreógrafo para lhe ajudar. Ela, não, a coreografia que vai fazer sou eu. A roupa quem vai escolher sou eu. E eu canto desse jeito aqui. Então, o primeiro sucesso dela foi com 40 anos. O primeiro sucesso. Ela tinha se libertado de todas essas... Porque ela se libertou e ela foi ela, do jeito dela, entendeu? Então, isso é um poder realmente muito grande, Ela né? já nasceu com essa criatividade como nós nascemos. Mas você, a criação da gente. Ei, não pergunta que é feio. Ei, não fala. A criança é educada na escola é a que não fala. A que não fala, a que não desobedece. Né? A que não desobedece. Então, assim, nós vamos... tirando vários comportamentos desse ser que era perfeito, né? Mas a gente vai para se adaptar, se adequar a um lugar. Quando ela fez esse movimento ao contrário, né? Aí é que ela teve o sucesso, porque as pessoas que se identificavam com ela, foi atrás dela, né? Por isso que vai fazer um vídeo feliz, você não está feliz? Tem que fazer feliz, porque aí se você não fizer feliz, você está fazendo de conta. Exatamente. Né? É máscara que a gente vai criando. E quando tiramos essa máscara, é que a gente encontra nós mesmos. E aí, voltando para nossa conversa aqui, porque na realidade eu lembrei da Tina Turner, porque ela foi uma mulher também que teve muitas perdas. Sim. Ela teve um casamento tóxico de 16 anos, ela foi abandonada pela mãe, pelo pai. Enfim, e mesmo assim ela teve aquela força de seguir adiante, né? Assim como você, como tantas mães, né? Que passam por essa situação de perder um filho. E deu a volta por cima. Não que não exista aquela dor, né? Isso. Mas vai continuar e fazendo coisas legais, né? E sendo útil na vida. Eu podia ser uma pessoa amarga, né? Que reclamasse. Eu observo a todo momento, não vou ser essa pessoa. Porque eu não gosto de conviver com pessoas assim. Sim, Como verdade. é que eu vou estar reclamando, criando mais problema do que já tem, né? Então, nós já temos dentro da gente, mas temos que acionar isso. Sim. Temos que, o tempo todo, estar buscando isso. E tem horas que a gente precisa de ajuda, como você falou, né? E não ter vergonha. Tem que buscar, um psicólogo, terapia, um médico. psicólogo é necessário. Ajude, né? É como eu digo, nós cuidamos hoje muito do físico. Sim. Com a atividade física, com a alimentação. E a nossa saúde mental. Né? Tem um capítulo que eu falo da saúde mental. Nós temos sim que se dedicar a isso. Faça uma cartinha para você mesmo, com carinho. Conte as suas histórias. Eu fiz isso muito com o Vitório e com o papai, né? Contando o que estava sentindo, o que estava acontecendo. E isso é uma forma da gente colocar para fora, né? E ajuda muito. E ajuda, né? Então, assim, tem atividades que o seu terapeuta, o seu médico, às vezes a sua amiga mesmo pode lhe ajudar. Sim. Mas se você não pedir ajuda, o mais fácil de dizer é não, né? Tá tudo bem? Tá. Quer alguma ajuda? Não. E aí, assim, você vai caminhando sozinha. E esse caminho sozinha, nós não nascemos para isso, né? Verdade. Nós não nascemos para viver só isoladas. Aí vai lá para o físico de novo. Como eu tive, fibromialgia, tudo que você... 3 depressões profundas, O né? seu esposo, como é que foi Ele é um ombro
né, que eu conto sempre, né? Ele até exagera no cuidado, Sim. né? Às vezes eu digo, vou fazer isso. Ele, cuidado, tu tá... Eu tomava 18 remédios, Franci. Eram 18 remédios, Hoje eu tomo 2. Olha aí. Né? Então, assim, é uma vitória muito grande. E eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Sim, é importante porque tem hora que realmente precisa, Exato. né? Hoje mesmo eu falei com o psiquiatra, Sim. né? Então, assim, não tem problema, gente. É o que é. É verdade. Veio, a gente passa por isso e precisamos ter mão dada, né? Verdade. E aí, como eu digo, hoje está aqui só em saber que algumas pessoas, ou pelo menos uma pode pessoa... ser ajudada, né? Pode passar esse Dia das Mães mais feliz. Sim. Eu já estou grata demais a Deus por essa oportunidade. De sermos instrumento, né? Quando a gente encontra uma utilidade, eu penso muito assim, né? Quando você encontra uma utilidade de verdade, assim, olha, minha vida tem utilidade. Não Pelo menos uma pessoa na vida que se encontrou comigo, ela saiu melhor, né? Eu ajudei de alguma forma através de uma palavra, né? Um livro que eu indiquei, sei lá, alguma coisa que eu fiz. Então, isso faz com que a gente... É como se recarregasse, eu acredito, né? Recarrega ali a nossa energia. E você vê, quando a gente tem um perfil de olhar para esse lado, né? Que pode sim tirar o melhor de cada situação, você procura um meio. Sim. Como eu fechei meu consultório, nas minhas redes sociais, eu procuro sim falar de assuntos que quem ainda não procurou um profissional vai achar ali algumas respostas. Verdade. Quando eu posto, aí diz, eu estava precisando ouvir isso. Ou isso é muito importante, né? E aí, para mim também é importante. Sim, vai preenchendo, né? Vai preenchendo. Não é? Você encontrou um jeito de pegar essa força que você vê, que muita gente nem vê, né? Não tem essa sensibilidade e trazer para um horário desse e levar para mais pessoas. Você é um instrumento de Deus, né? Amém. Nós somos, né? Nós somos. E Celina, e quando você, assim, realmente você percebeu, depois disso tudo que aconteceu, tô melhorando, tô reagindo, né? Teve um acontecimento, alguma situação, assim, que você, tipo, caiu ali a ficha? Admitir que a vida mudou, né? Foi realmente quando eu vi o papai, né? Que já estava faltando realmente a saúde, ele já não tinha mais... Tinha que ter ajuda de outras pessoas e eu pensei, eu tenho que procurar ajuda. Mas outras, né? Porque eu já tinha, mas eu tenho agora que dizer sim, eu quero, né? Porque também você pode ir no melhor psicólogo, no melhor médico, no melhor... Mas se você não fizer a sua parte, verdade, né, você vai, escuta, mas faz 50%, que é o que ele passou. E os seus 50% você não fizer, não vai acontecer. E aí eu comecei a resolver fazer, né? Admitir que sim, vou me levantar, sim, vou até ali, sim, vou como esse livro, sim, né? O livro foi escrito quando? Eu estava com 2 anos que escrevia. E aí eu fui para um curso em São Paulo. E o curso, a pessoa falou, esses sonhos que vocês têm na gaveta. Olha aí. Entendeu? Aí eu peguei e disse, meu Deus, chegar lá, eu vou terminar meu livro. Aí eu fui atrás de uma empresa que faz a diagramação, né? Para realmente imprimir. Mas eu ainda terminei tinha 8 e foi para 12. Eu terminei alguns capítulos, voltava. E a gente às vezes fica muito confusa, mesmo pelo estado que eu estava. E aí... escrevi, mandei imprimir, fiz. Eram 2 coisas. E o meu evento que eu queria fazer de identidade real. Que era um dia todo para falar dos setores da vida da gente. E eu fiz as 2 coisas, né? Então, eu digo assim, como é importante ouvir uma pessoa dizer uma coisa que toca em você e você resolve se movimentar. Verdade. Não é? Foi por isso que eu me movimentei. Cheguei e fui fazer os 2 projetos que lá eu anotei. Terminar o livro. E nesse tempo, eu escrevia no papel, aí escrevia um pedaço no celular. Depois tinha que juntar tudo, né? Dá trabalho. Para você ver como era a desordem, né? Aí eu digo, não, agora eu vou organizar primeiro. E aí a gente lembra de uma coisa nessa situação. Depois que a gente escreve, a gente lembra de coisas que eu devia ter e não colocar, botou. Mas aí tá tudo bem, não me cobro. Essa capa, Francis, foi uma artista plástica daqui, a Maria Clara. Ah, legal. Ela dá cursos, e eu dei algumas fotos dele, Vitório, que ele desenhava também. E ele, como ele gostava de cavalo, aqui parece muito com ele. Aí ela pintou essa capa para o livro.
Olinda, é importante porque ele, Vitório, também, né? Tá participando desse projeto. Desse projeto, porque ele, né? eu tenho certeza que ele fica muito feliz em eu estar assim, continuando, sorrindo, brincando, que ele era muito brincalhão, né? E na saudade mesmo de muitas histórias engraçadas dele, boas. É tanto amiguinho que vem falar comigo, dizendo histórias dele, né? E mães. E é isso. Cada um que vem é importante, cada um que eu recebo é importante, cada pessoa que lê, que manda, que posta, que manda uma mensagem é muito importante para a gente continuar, né? Sim. Para a gente não achar que está fazendo nada, que tem sim um resultado. E a sua visão de mãe, né? Assim, a mãe Celina, ela é diferente hoje? Porque a gente, quando somos... Primeiro é o sonho de ser mãe. Ao ser mãe, primeiro, nós entramos até na frente de um trem por eles. Verdade. Não é? E realmente, graças a Deus, tudo que eu podia fazer por eles, eu sempre fiz. Não meço em esforço nenhum. Tanto é que o Miguelzinho, eu até disse, meu filho, me perdoe, esses 5 anos que eu não lembro o que eu estava fazendo. Sim, porque tem essa questão também do outro, né? Exato, porque ele realmente perdoou o irmão e a mãe, né? Porque eu não tinha clareza, eu não tinha nem força, né, para fazer aquilo. E agora com esse crescimento, essa minha melhora, eu há uns 2 meses atrás, porque eu vou todo mês ver ele. Sim. Aonde mesmo é que eu ele mora? Campinas, ele faz residência na Unicamp. Aí eu vejo ele, e aí eu disse, meu filho, me perdoe, esses 5 anos que eu não lhe dei atenção, que eu não sei como é que eu estava, não lembro. Aí ele disse, não, mamãe, quanto a isso, não tenho que lhe perdoar. Né? Ele então, entende, assim, né? Entendeu. Entendeu. Então, assim, isso é muito bom, porque eu também falo, né? É importante com aquilo, também essa sua fala, né? Exato, de hoje olhar e pedir perdão, porque o que eu queria era, se tiver alguma coisa que ele se se sentiu sozinho. Sim. Porque quando ele foi fazer as provas da residência, eu perguntei, você quer que eu vá com você? Eu gostaria, né? Eu acompanhei tudo. Algumas coisinhas que eu pude fazer, mas eu gostaria de não ter passado por isso para não ter me ficado Foi o período de... Ele tinha o quê? 17, né? Quando ele tinha 16, o Vitório, o Miguelzinho tinha 20. Ele fazia ainda o curso de medicina, ele fazia. Né? Mas sempre muito responsável, muito dedicado. O curso ele mesmo que escolheu, né? Que ele tinha vontade de fazer. Quando ele foi morar 1 ano nos Estados Unidos e lá ele decidiu, porque eles fazem, né, biologia e física no primeiro ano. E aí ele disse lá, não, aqui é mesmo o curso que eu quero. Então, assim, não prendo. Isso é também muito importante. Porque hoje você... eu tinha 2, agora eu tenho 1. Entendeu? Né? E aí... Claro que vem na cabeça da gente, meu Deus, eu tô preocupado, o perigo, né? Chegar sozinho, sai sozinho, eu não tô perto. Mas como você disse, o que é que mudou? Mudou o meu entendimento que nós somos mãe e temos nossas limitações. É tipo tem o Khalil Gibran, né? Ele tem um poema lá, Nossos Filhos Não São Nossos Filhos. É um poema muito bonito, que ele fala dessa coisa. A gente acha que é nosso, mas não é nosso, né? Não é nosso, né? Ele, na hora que chega a hora de voar... Até onde a gente pode ir, a gente vai. Mas eu não poderia dizer, não, você não vai morar fora porque eu vou ficar doida. Exatamente. Não, eu vou cuidar da minha cabeça, das minhas preocupações, de maneira que não lhe atrapalhe. E não atrapalhe mesmo. Quando eu vou para lá, o tempo que ele tem é suficiente, entendeu? Então, eu não sufoco e nem impeço. Eu já atendi, já não atendo mais, mas já atendi no passado, quando ainda nem tinha acontecido nada disso. Pessoas que impediam os filhos de fazer os sonhos dele pelo medo dela. A mãe super protetora. E aí causa tantos problemas que hoje a gente vê. Exatamente, né? Essa mãe que sufoca mesmo, né? Porque é tanta proteção. A frustração do jovem, porque não pôde fazer o que era um sonho dele. Né? Pelo medo da superproteção de estar perto. Tá perto ou tá longe, o seu poder vai ser o mesmo. É verdade, né? Porque... eu acredito em energia, né, sabe? Nessas coisas. E eu sei que uma oração de uma mãe, né? Uma mentalização, um pensamento. Ali já está protegendo, já está ajudando. Não é? Uma fala. Uma vez a minha filha mesmo, a Thaís, ela estava fazendo uma seleção para trabalhar na Disney, né? Que era o sonho dela. Olha. E aí tinha várias fases. Aí ela foi para São Paulo a primeira vez. Quando ela chegou lá, ela...
Mãe me ligou lá. Diz que eram as filas quilométricas lá. Mãe, meu Deus do céu, eu tô muito nervosa. E olha, aqui só tem eu do Piauí. Eu, Thaís, e aí? Não tem problema, não. Eu ficava horas conversando com ela. Falando eu utilizava meus conhecimentos ali de RH, de seleção, porque ela ia passar por seleção. Olha, você fala fluentemente inglês. Você vai lá e vai fazer o seu jeito, do jeito que você sabe. Não se preocupe, porque não tem nada a ver um monte de gente. Pode ser um monte de gente que não esteja tão preparada e tudo. E aí eu ia dando aquele apoio, ela já se sentia mais, quer dizer, de longe do celular, né? Olha aí. E aí a gente vai fazendo isso. Mas viu que o necessário era essa sua palavra, né? Então a gente só tem que entender isso. Regular nossas emoções, conter, né? Ah, meu Deus, eu vou ficar muito preocupada. Não, eu tenho que entender qual é a evidência que tem. Sim. Eu vi onde ele mora, eu vi como ele vai, eu vi como ele chega, eu vi o que é que ele faz. Qual é a evidência que tem? A mesma. De outro lugar ou daqui, né? E botar os pés no chão, como o Jacob falou, né? Sim. Uma vez eu me lembro também que ela ia... Aí quando ela passou por tudo, que ela foi embora para trabalhar lá, aí uma amiga minha, até da Casa Espírita, que é voluntária, ligou para mim para falar de uma outra coisa. Aí eu falei, tá bom, quando eu chegar em casa, eu vou resolver, que eu tô voltando do aeroporto agora, eu fui deixar a Thaís. Ela, meu Deus, mulher, tu fala nessa tranquilidade que eu vou deixar a Thaís. Quer dizer, lógico, eu tava com saudade, que eu senti falta, mas entendendo também que era um sonho dela, que tava tudo bem, olha, que ela ia para um lugar maravilhoso. Se ela tá feliz, você também tá, não é? É a felicidade dela. Então é isso, a gente como mãe tem que todo dia... E outra mudança, que isso eu já fazia, mas eu vejo, e quando eu posso, eu oriento algumas mães. Eu encontrei uma amiga minha lá no shopping, eram umas 9h30 da noite. E aí eu pagando para sair, ela disse, tu sabe o que eu tô fazendo aqui? Uma hora dessa, morro de cansada, comprando material para minha filha fazer o trabalho dela da escola. Aí eu disse para ela, eu queria tanto estar aqui. Comprando material para ele fazer um trabalho da escola. Ela disse que nunca mais reclamou de pegar um menino, de deixar, de acompanhar nada. Eu digo, pois que bom que foi importante. Que olha aí, teve essa percepção a tempo, né? Eu, graças a Deus, eu fui para um psicólogo e ele disse que eu não tinha culpa, porque quando ele perguntava as coisas querendo saber, porque a gente procura, né? Uma culpa. Sim. A gente procura. Eu não tenho porquê. Às vezes até eu encontro só, mas eu trabalho minha cabeça. Por quê? Porque na culpa, a culpa e o medo são duas coisas que paralisam a gente. Porque a gente se sente culpado ou com medo, nós não vamos dar o próximo passo. Verdade. Então, nós temos que nos libertar. Vai no padre, confessa, né? Vai em algum lugar que ajude, mas né? vá procurar um jeito para estar sorrindo, para estar alegre, porque essa é a melhor maneira. E é isso mesmo, é você olhar para o que tem, né? Às vezes a pessoa está tão no automático que fica reclamando e falando coisas. Uma coisa que você reclama, a outra daria tudo para ter, né? Não é? Sei lá, estou cansado para ir para o meu trabalho. E meu Deus, tem gente que está querendo um trabalho. Um trabalho. Não é? Não é? É muito interessante. E é muito real isso. Você vê o tempo todo. Para você... Como as pessoas têm que se conscientizar de muita coisa. Sim. Tem um livro chamado Mais Esperto que o Diabo. Aquele livro é muito interessante hoje, como somos distraídos. Né? Eu estou aqui, mas não estou com você, estou no celular, ou estou pensando em outra coisa, estou respondendo no automático. Sim. E aí depois vem ansiedade, depressão, sem um motivo. O meu motivo, eu tive um motivo muito grande. Mas você está se adoecendo todo dia, é para parar. E procure um profissional, procure uma conversa com alguém que vai saber lhe orientar, porque vai viver o mundo que você está... É só um mundo paralelo aqui, você entra, resolve uma coisa, responde, ok, aí depois vai ficar se distraindo, isso aí já não é mais seu poder. Exatamente, né? Tem que fazer coisas que façam sentido para a sua vida, vieram me entrevistar sobre o celular. Aí eu digo, a grande questão é essa, você controlar. E não ele lhe controlar. Verdade. Né? Tem até muito aplicativo que lhe ajuda. Você passou tantas horas no celular. Tem que ter cuidado. Né? Porque eu acho que, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? Com essa tecnologia toda. Mas eu acredito que nada vai... Enquanto a gente for um ser humano, nada vai substituir essa presença de você estar frente a frente com outra pessoa, conversando. Porque existe a energia, né? Existe...
Na pandemia, a imunidade baixava pelo isolamento. Só o isolamento já piorava tudo. Né? Então, nós não... Na hora que você via que podia levar lá um tablet, um celular para você ver a outra pessoa, você já melhorava. Verdade. Então, assim, não tem, é científico. Nós não somos feitos para ficar isolados. Né? Então, isso vai aproximar, vai resolver. Se está fazendo diferente, não está lhe servindo da maneira correta. A pessoa ficar só também nas telas, né? Sem buscar. E a mesma coisa uma mãe, né? Que está passando por algum problema. Às vezes a perda... outro dia eu vi uma pessoa comentando assim, que o filho saiu de casa porque casou e tudo, e a sensação era de luto, né? Porque o filho saiu de casa. Sim. Então, tem vários tipos de luto, vamos dizer assim, né? Mas a gente precisa entender, botar os pés no chão, assim, entender... o que é realmente que é realmente ali, né? que é ruim, né? Por Será exemplo, se o ela... filho casou e saiu de casa, então a mãe, né, vamos dizer, cumpriu ali a missão de criar, né, de orientar Isso. e tudo, e agora ele foi para a vida. Isso. Então, se você pensa dessa forma, fica leve. Agora, meu filho me abandonou, aí fica pesado. E esse nome, né, nem existe. Se ele casou, ele não abandonou. Então, ele está continuando a vida, né, dele. É mesmo, como eu lhe disse, a maneira que a gente percebe a vida, né? É um ciclo. Sim. Isso aí já era natural. Mas a falta dela em alguma coisa, por isso que ela tem que trabalhar, né, na terapia, de alguma forma que ela resolva essa falta dela. Causa um peso para aquele filho, né? Que fica preocupado. Meu Deus, minha mãe e tal, né? Por isso que quando eu lhe digo que eu não sufoco ele, eu não dou um peso para ele. Tô triste hoje, aí eu vou ligar para ele. Jamais, né? Eu tô triste, então eu vou trabalhar comigo mesmo essa tristeza, vou entender o que foi que aconteceu, o que é que eu vi, o que é que eu... Datas são muito fortes. Data tem dor. Aniversário, né? O aniversário mães, dele, né? O aniversário da data que partiu. Sim, que aconteceu. Tudo isso a gente sente. Eu passo alguns dias já antes, já sentindo, né? Então, mas eu não vou passar isso para ninguém, né? Não tenho esse direito de atrapalhar a vida de outra pessoa, porque é uma coisa minha. E o Dia das Mães, esse é que deve ser desafiador, né? É desafiador. Mas desde o ano passado, eu fui passar lá com o Miguel, que ele foi ano passado morar lá. E eu vi que foi uma escolha muito boa, né? Muito legal, porque eu sei que o Vitória ia gostar muito da gente estar nós três juntos. Então, se o Miguelzinho lá e eu aqui, eu sei que eu não vou ficar muito bem. Então, eu faço um movimento que aproxima muito do que eu vou sentir melhor. Sim. Né? Mamãe entende, né? Pois eu mando uma surpresa para ela e ela liga, fica morta de feliz e entende também que eu que você nesse precisa momento, disso, né? Estando lá, vou ficar bem. Muito legal. Então, uma orientação é essa. Procure o lugar. O que você vai fazer. Você não é obrigada a nada. Tem que ir a visita ao cemitério. Se você sente bem, se você lá sai fortalecida, porque eu rezou por ele, ok. Se você sai pior, reveja se esse é o momento. Não é porque é o Dia das Mães que você é obrigada, tem que, né? É verdade. Então, veja o que é possível para você. E a fé também, eu acredito que ajuda muito, né? Você ter uma prática espiritual, né? Independente da religião. Eu tenho um texto diário, né? Eu rezo meu texto diário, o texto da paz, né? Ele nos traz paz. O rosário, não consigo sempre, mas o rosário traz milagres, né? Então, assim, cada vez que a gente... Parece que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente quer. E a gente se fortalece, né? Eu também, eu sou espírita, mas eu rezo o texto, né? Maravilha. E é muito interessante, assim, você vai... Parece que a coisa vai melhorando, não né? É. Quando você às vezes está meio para baixo, aí começa ali a rezar e tal. Aí eu rezo cada mistério por alguém, né? Ou por alguma situação que eu queira. E aquilo ali você vai se envolvendo numa energia boa, né? Então eu acredito que a fé, independente da religião, ela é muito boa para tudo, inclusive nesses momentos aí bem... Tudo que lhe fortalece, se aproxima. Tudo que... Porque, por exemplo, a dependência química, você vai acabar com a sua vida, você vai criar mais problema. Naquele momento vai lhe deixar
Às vezes, né, a pessoa é uma fuga, né? É uma fuga. Uma fuga. Observe as fugas, né? Se for uma fuga que vai lhe trazer consequências ruins, Não procure vá, né? ajuda, converse, reveja, mas não vá se entregando. O movimento tem que ser esse movimento de aproximar do que é bom para você. Eita, mas é história, né? Mas é isso mesmo. E isso serve para tudo na vida, né? Você tá, sei lá, uma separação. Uma separação. Algo que aconteceu que você não estava esperando, que não foi legal, né? Isso. Uma mudança, às vezes é uma mudança de uma cidade, Sim. né? Uma amiga que você não é mais amiga. Verdade, né? Uma decepção. Situação, Então, assim, tudo isso nós vamos nos preparar para viver. Nunca vai ser antes, sempre vai ser quando acontece. Né? E já que nós estamos nessa vida e provavelmente aconteça todas essas mudanças, e a gente entenda que está na gente a solução. Nós podemos regular nossas emoções de raiva, ou de inveja, ou de medo, ou de alegria demais, e entender por que eu estou sentindo isso. Eu entendendo por quê, eu vou na causa, e não só no efeito. Eu vou lá na causa. É porque hoje eu tratei minha mãe mal e eu estou assim angustiada. Eu vou lá e vou dizer, mãe, desculpa porque eu lhe tratei mal. Me desculpe. E aí ali eu já sinto melhor. Já fica mais leve, né? Mas eu identifiquei. Porque a maioria não identifica. Né? Por quê? Porque está distraída. Sim. Aí vai ser toda essa nossa conversa. Está distraída. Está fazendo no automático. Não temos que reagir às situações. Quem reage é um animal que não raciocina. Verdade. Nós agimos. Entre o efeito e a resposta, nós pensamos, avaliamos. Não temos que de imediato responder, né? E ainda mais quando é algo que leva você para melhor ou para pior. Pensa e responde de acordo. Muito bem. Muitos ensinamentos aqui hoje. E é importantíssimo a gente, né, falar sobre isso. E nosso tempo, olha, acabou o tempo. Menino que estão super eficiente ali, hein? Avisar a gente. Mas assim, Celina, eu queria te deixar aqui os últimos minutinhos para você deixar uma mensagem sua para as mães, em especial essas mães, né? Que tiveram, né, a perda dos filhos, né? O que elas podem fazer, né? Enfim, diga aí o que vem do seu coração. A distância que tem de mim para você, né? E eu tenho mães com 30 anos que perderam filho, tenho mães mais recentes. A única diferença é o caminho e as decisões que nós vamos tomando, né? Eu não posso... eu não sou dona da verdade, mas algumas ações que eu fui fazendo, como dizer um sim, responder uma mensagem, participar de um grupo. Grupo de apoio é muito importante, né? Isso é um grupo de apoio. Nós temos o celular, às vezes tem uma lá que vai e fala algo que está triste, as outras vão e falam algumas palavras, outras não querem falar naquele momento. Nós não temos cobrança. Então, procure grupos de apoio. Se aproxime, sim, da sua família, que às vezes gostam tanto da gente, a gente se afasta porque está retraído com tanta tristeza. Porque esse movimento vai trazer de novo a clareza que nós estamos vivos, né? Nós estamos com o tempo presente. E lembrar de tudo que as crianças, os jovens ou os adultos tiveram aqui com a gente, né? Tiveram muitos momentos que a gente tem que lembrar e honrá-los, né? E quando estamos cuidando da gente, da nossa autoestima, nos tratando bem, nós estamos honrando nossos filhos. Então, o Dia das Mães é merecedor, é para ser gratidão a Deus, porque foi permitido que a gente tenha tido filhos aqui, porque uma mãe, uma mãe é muito lindo ser mãe, né? Gerar um amor, vida, né? Um amor incondicional realmente. O amor que existe incondicional é de uma mãe para um filho. Então é olhar mais por ter tido a permissão e agradecer. Agradecer a Deus o tempo todo. É isso, pois olha, Celina, muito obrigada. Parabéns aí pela sua força, pelo seu poder interior, né? Que a gente sabe que o verdadeiro poder, a verdadeira mulher poderosa é essa que chora, mas que depois se refaz, que se levanta. E veio agora na minha mente a imagem de Maria, né? Eu fui esse ano, eu fui assistir a Paixão de Cristo lá de Floriano, e tem aquela cena, né?
que Maria recebe seu filho, Jesus, crucificado. E é uma cena muito forte, né? E Maria é uma mulher assim, né? Como nós, uma mulher que sofreu, né? Assim, que teve seus receios ali quando recebeu a notícia que ia ser mãe. Que ia ser mãe, que passou por toda aquela situação, mas que foi forte, resistiu, entendeu a missão do filho. A missão, né? Exatamente. E continuou. Continuou. Então, que a gente possa se inspirar aí, né? Na figura de Nossa Maria, Senhora. Nossa e de Senhora. tantas mães fortes, assim como você, para que a gente siga vivendo, né? Fazendo o nosso melhor. E vivendo com leveza, vivendo com alegria. Deus só dá a cruz, né, de acordo com a gente aguenta. Realmente, eu vejo cada vez mais isso, né? E não é porque eu sou forte, não, é porque eu procuro recursos para isso. Sim. Recurso espiritual, recurso mental, recurso físico. E a gente vai conseguindo. Sim. É possível. Então, eu digo muito assim, ó. Se tem uma pessoa aqui dizendo que é possível, né? Uma mãe que perdeu um filho e que está aqui, que escreveu livro, que faz palestra, que faz evento, você que está aí do outro lado também consegue. Então, acredite nisso, né? Busque as redes sociais da Celina, o @ vai estar aí, né? Para você acompanhar ela no Instagram. Se quiser falar lá, manda um direct. O nome da associação é Amor à Mãe. Amor à Mãe. Mas no Instagram é Movimento Amor à Mãe. Pronto, Movimento Amor à Mãe, se você quiser seguir também. Porque é isso, eu acho que todos esses movimentos vão ajudando, né? A gente São grupos que por um motivo em comum, né? Sim. Se encontram e se fortalecem. Não é pra gente se julgar, se criticar, não. Lá a gente se fortalece, né? Muito bem. E às vezes, dependendo do encontro, não se identifica com aquele assunto, por exemplo, né? Vai ter a live, mas eu quero quando for essa aqui. Aí participa, né? Tá inserida num ambiente onde possa encontrar ali ajuda, né? Isso, ajuda. Muito bem. Pois muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Parabéns. Vou ler o livro todo, porque eu adoro histórias reais, né? E aqui eu vou deixar outro para você presentear. Maravilha. Pois nós vamos sortear pro pessoal né, que tá seguindo aqui. A gente vai sortear esse livro, então fique aí ligado se você quer. A gente vai criar uma maneira aqui de fazer esse sorteio. Agradecer mais uma vez a presença da Celina e falar para você do ETP Estúdio, que é esse estúdio que a gente está aqui, né, gravando podcast, e que você pode também alugar para fazer o seu próprio podcast, palestras, enfim, cursos, o que você quiser fazer com relação a infoprodutos. Aqui a nossa equipe está preparada para lhe ajudar, né, tirar suas ideias ali da cabeça e colocar para funcionar aí na rede social, enfim. E dizer que na próxima quarta-feira a gente se encontra para mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.